Marta Lima não era só mais uma entre os milhares de habitantes do Rio de Janeiro. Ah, não mesmo. Aos 38 anos, com um sorriso que desafiava a rotina e olhos que guardavam segredos de um passado que poucos imaginavam, ela era a rainha da limpeza da Vértice Capital. E não estou falando de um apelido carinhoso dado pelos colegas. Estou falando da realidade crua e muitas vezes cruel de quem veste um uniforme de faxineira numa das maiores multinacionais de investimentos da cidade. Imagina só, andares e mais andares de mármore brilhante, escritórios espelhados que pareciam gritar dinheiro, e ela lá, com seu carrinho de produtos, movendo-se como uma ninja invisível entre os engravatados. Mas essa invisibilidade era uma faca de dois gumes. Por um lado, permitia que Marta observasse tudo, absorvesse informações, ouvisse conversas sussurradas em corredores vazios, e olha que as paredes da Vértice tinham mais fofocas de mercado do que a coluna social de um jornal. Por outro lado, essa mesma invisibilidade se transformava em desprezo puro. Bom dia, Marta. Era um luxo que poucos se davam. Na maioria das vezes, era uma tossidela disfarçada, um com licença, murmurado com desdém, ou o pior de todos, o olhar que via através dela, como se fosse um fantasma que só existia para deixar as coisas limpas. E nesse circo corporativo, o palhaço principal, ou melhor, o vilão principal, era Arthur Brandão. Arthur, diretor de operações, herdeiro de um dos sócios, com um sorriso de dentes brancos que só existia para disfarçar o ego do tamanho do pão de açúcar. Para Arthur, Marta não era uma pessoa, era uma ferramenta, um pano de chão ambulante, um aspirador de pó com pernas. Ele adorava soltar piadinhas sarcásticas sobre o valor do trabalho manual bem na frente dela, ou deixar migalhas de propósito para testar a eficiência da faxineira. Uma vez ele até esqueceu uma nota de R$ 100 no chão, observando de longe para ver se ela pegaria. Marta, com a dignidade de uma rainha, limpou ao redor da nota e a deixou intocada, um silêncio que valeu 1000 palavras. Ele nunca mais tentou algo parecido. Apesar de tudo, Marta tinha um código de honra silencioso. Ela nunca reclamava. Nunca. Seus movimentos eram precisos, sua eficiência impecável. Ela conhecia cada canto daquele prédio como a palma da sua mão. Sabia qual porta rangia no 5º andar, qual lâmpada estava prestes a queimar no 10º, e até mesmo qual gerente de projetos gostava de café amargo às 7h30 da manhã. Era um conhecimento que ia muito além da limpeza, um mapa mental da Vértice Capital que ninguém mais possuía. E foi em uma manhã cinzenta de terça-feira que a rotina de Marta foi virada de cabeça para baixo. Ela estava lustrando a mesa da recepção no térreo, a mesma mesa onde, por anos, foi ignorada por figurões que passavam apressados. O telefone tocou, a recepcionista atendeu, e o que Marta ouviu a fez quase derrubar o spray multiuso. Senhora Marta Lima, perguntou a voz robotizada do outro lado do balcão. Marta, sem entender, apontou para si mesma. Convite para uma entrevista interna de promoção, para gerente de operações. Se um raio tivesse caído no meio da recepção, não teria causado menos impacto. Marta sentiu o estômago revirar. Gerente de operações? Ela? A faxineira? A pegadinha era óbvia. Arthur devia estar por trás disso. Era mais uma de suas brincadeiras de mau gosto, mas essa era particularmente cruel. Uma pontada de raiva se misturou com a surpresa. Como eles podiam ser tão desumanos? Brincar com a esperança de alguém dessa forma? Ela aceitou o convite, é claro. Não por ingenuidade, mas por uma curiosidade inabalável. O que eles estavam aprontando? E, no fundo, uma pequena e teimosa parte dela se perguntava: e se por algum milagre não fosse uma pegadinha? E se, por um lapso de sanidade, alguém naquela empresa gigante tivesse finalmente notado que havia mais em Marta do que apenas um uniforme de limpeza? A dúvida era um veneno doce, e Marta, contra todo o bom senso, decidiu tomá-lo. Nos dias que se seguiram, um burburinho começou a se espalhar pelos corredores da Vértice. A faxineira ia fazer uma entrevista. Risadinhas abafadas, olhares curiosos. Arthur Brandão, com seu sorriso presunçoso, parecia estar se divertindo muito. Para ele, aquilo seria um show particular, uma humilhação pública que serviria de lição para qualquer um que ousasse sonhar alto demais. Ele não sabia, claro, que estava prestes a acender um pavio que explodiria em sua própria cara. Marta, por sua vez,
Não se preparou para a entrevista lendo livros de negócios ou revendo conceitos de gestão. Ela já os tinha. Anos de observação, de escuta atenta, de análise silenciosa dos erros e acertos dos gênios da Vértice, a tinham transformado em uma estrategista oculta. Enquanto limpava as lousas brancas das salas de reunião, ela absorvia os gráficos, os planejamentos, as projeções. Enquanto esvaziava as lixeiras, ouvia as frustrações dos funcionários com os processos ineficientes. Ela tinha um mapa mental da Vértice que ninguém, nem mesmo Arthur, possuía, e ele estava prestes a ser desdobrado. A pergunta que ficava no ar era: estariam eles prontos para o que viria a seguir? E você, está pronto para descobrir o que Marta guardava na manga? A sala de reuniões era um espetáculo à parte, não um espetáculo para os olhos, mas para a alma. O cheiro de café caro pairava no ar, misturado com o perfume importado dos ternos alinhados. Na cabeceira da mesa de mogno, com um sorriso que beirava o escárnio, estava ele, Arthur Brandão. Ao seu lado, outros diretores da Vértice, alguns curiosos, outros com ares de tédio, e um ou outro com uma pontinha de desconforto. Era a banca examinadora para a entrevista que Marta tinha certeza ser uma farsa. Marta entrou na sala com a dignidade de quem sabia exatamente onde estava pisando e por quê. Seus olhos escanearam o ambiente. Viu o estagiário no canto, disfarçadamente com o celular ligado, provavelmente gravando tudo para postar nas redes sociais mais tarde. Arthur não perdia uma oportunidade de tornar a humilhação pública, mas Marta não era de se abalar. Pelo contrário, ela sentiu uma energia diferente, uma calma estranha que a percorria. Era a calma de quem tinha um segredo guardado, uma carta na manga que ninguém esperava. Arthur começou o interrogatório com uma voz melíflua, quase condescendente. Então, Marta, obrigado por vir. Sabemos que seu tempo é valioso. Estamos aqui para a sua entrevista de promoção a gerente de operações. Ele fez uma pausa dramática, como se esperasse aplausos. Ninguém aplaudiu. Nos diga, Marta, o que você faria como gerente de operações? Considerando sua experiência. A última palavra foi carregada de um sarcasmo tão pesado que quase deu para sentir o cheiro. Os outros diretores trocaram olhares. Alguns riram baixinho. O estagiário focou a câmera em Marta, com um sorriso de antecipação. Eles esperavam gaguejos, desculpas, talvez um não sei envergonhado. Eles esperavam a confirmação de que ela não passava de uma faxineira, deslumbrada por uma chance que nunca seria sua. Mas Marta os surpreendeu, e não foi com o que ela disse primeiro, mas com o que ela não fez. Ela não gaguejou, não corou, não baixou o olhar. Em vez disso, ela se ajeitou na cadeira, respirou fundo e começou a falar. Sua voz era calma, firme, clara, e o que saiu de sua boca deixou todos de queixo caído. Bem, senhor Brandão, ela começou, e o Arthur se encolheu ligeiramente, pego de surpresa pelo tratamento formal e seguro. Como gerente de operações, minha primeira iniciativa seria otimizar o fluxo de dados entre os departamentos de análise de mercado e de gestão de portfólio. Observei que há um gargalo significativo na comunicação, resultando em duplicação de esforços e atrasos na tomada de decisões estratégicas em pelo menos 15% dos projetos do último trimestre. Um silêncio pesado caiu na sala. Os sorrisos desapareceram. Arthur piscou. Os outros diretores se entreolharam, confusos. O estagiário, que antes estava rindo, paralisou com o celular em punho. Ninguém esperava aquilo. Não de Marta. Ela continuou sem se intimidar. Para mitigar isso, sugiro a implementação de um sistema de CRM unificado com módulos de BI integrados, permitindo uma visão 360 graus do cliente e do desempenho dos investimentos. Acredito que isso poderia gerar uma economia de custos operacionais de no mínimo 8% no primeiro ano, além de aumentar a agilidade na resposta às flutuações do mercado. Era como se um alienígena tivesse tomado o corpo de Marta. Onde estavam as respostas de faxineira? Onde estava a humildade esperada? Ali estava uma estrategista, falando uma linguagem que até Arthur Brandão, o grande diretor de operações, custava a acompanhar. Ele tentou se recompor, um rubor subindo pelo pescoço. Marta, com todo o respeito, como você saberia de tudo isso? E foi então que Marta soltou a primeira de suas bombas. Um sorriso leve surgiu em seus lábios.
um sorriso que continha anos de silêncio e observação. Ah, Sr. Brandão. Enquanto eu limpava as salas de reuniões, eu lia os relatórios. Enquanto esvaziava as lixeiras, eu ouvia as queixas dos analistas sobre os sistemas defasados. E enquanto polia as telas dos computadores, eu observava os padrões, os erros repetitivos, as ineficiências que custam milhões a vértice. O ar na sala ficou mais denso. Arthur engoliu em seco. A armadilha que ele montara estava se virando contra ele, e Marta estava apenas começando. O que mais essa mulher que eles viam apenas como uma sombra escondia? E o que Arthur faria com essa revelação inesperada? O palco da humilhação estava prestes a se transformar no palco de uma virada épica. A bomba explode. Quem é Marta Lima de verdade? O silêncio na sala de reuniões era tão denso que dava para cortar com uma faca de manteiga. Arthur Brandão, que há poucos minutos esbanjava arrogância, agora parecia ter engolido um limão inteiro. Seus olhos, antes cheios de escárnio, estavam arregalados em choque. Os outros diretores, que antes mal disfarçavam o tédio, agora estavam fixos em Marta, como se ela fosse a oitava maravilha do mundo. O estagiário, coitado, estava com o celular tão tremendo que as imagens deviam estar borradas. Mas, convenhamos, ninguém estava ligando para a qualidade da gravação naquele momento. Mas, como? Balbuciou um dos diretores, que parecia ter esquecido o próprio nome de tão abismado. Marta sorriu. Um sorriso que ia muito além da ironia. Era um sorriso de quem finalmente podia jogar as cartas na mesa, depois de anos segurando um Royal Flush. Senhores, minha experiência em gestão não se resume a ouvir conversas enquanto limpo. Ela vem de um lugar um pouco mais acadêmico e prático do que vocês imaginam. E então, ela soltou a segunda bomba, que fez a primeira parecer um inofensivo rojão de festa junina. Eu sou formada em economia pela Universidade Federal da Bahia. O queixo de Arthur quase caiu no chão. O estagiário soltou um arquejo. A UFBA, uma das universidades mais renomadas do país, a faxineira, era uma piada de mau gosto. Só podia ser. Mas a voz de Marta era firme, sem sombra de brincadeira. Após a graduação, ela continuou, eu trabalhei por quase uma década em ONGs internacionais em zonas de conflito, principalmente no Oriente Médio e na África. Minha função era desenvolver e implementar projetos de reestruturação econômica e social em áreas devastadas pela guerra. Liderei equipes multiculturais, negociei com facções rivais por acesso a recursos, criei cadeias de suprimentos do zero em ambientes hostis e gerenciei orçamentos complexos com escassez de recursos. A sala ficou em um silêncio ainda mais profundo, se é que era possível. As palavras Oriente Médio, África, zonas de conflito, negociei com facções rivais, ecoavam no ar como tiros. Esses engravatados, acostumados a negociar milhões em salas refrigeradas, não conseguiam processar. Essa mulher, que eles mal notavam, tinha mais experiência em gestão de crise e recursos do que todos eles juntos. Arthur, pálido, tentou uma última cartada. Marta, por favor, com todo o respeito, isso é inacreditável. E se tudo isso é verdade, por que diabos você está aqui limpando o chão desta empresa? A pergunta saiu com uma mistura de incredulidade e desespero. Marta olhou para ele e, pela primeira vez, havia um lampejo de algo além da calma, uma pontinha de dor, mas rapidamente dominada por uma força inabalável. É uma pergunta justa, Sr. Brandão. A vida às vezes nos prega peças. Eu estava no auge da minha carreira humanitária, prestes a assumir um posto de liderança global, quando meu pai adoeceu. Uma doença degenerativa que exigia cuidados constantes e muito caros. Ele era tudo para mim. Voltei para o Brasil, para o Rio. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em Arthur, como se quisesse ter certeza de que ele estava entendendo cada palavra. Eu precisava de um emprego rápido, algo que me desse dinheiro para os tratamentos e que tivesse horário fixo para que eu pudesse cuidar dele. Limpar a Vértice Capital, por incrível que pareça, foi a vaga que melhor se encaixou na minha realidade urgente. E sim, me permitiu estar perto do meu pai até o último dia dele. Ele faleceu há 6 meses. Um arrepio percorreu a sala. A confissão de Marta, tão crua e honesta, atingiu a todos. A história da faxineira era, na verdade, a história de uma heroína improvável, de uma estrategista brilhante que fez o sacrifício supremo por amor à família. E a humilhação que Arthur e seus comparsas tentaram infligir a ela agora se voltava contra eles com uma força esmagadora.
O estagiário, que até então gravava sem parar, baixou o celular. Seus olhos estavam marejados. Ele não estava mais gravando para rir, mas para testemunhar algo extraordinário. Aquele vídeo seria muito mais do que Arthur esperava. Seria a prova de que o talento e a dignidade não se medem pelo cargo, mas pela essência de quem se é. E que a Vértice Capital acabara de subestimar a mulher mais brilhante que já pisara em seus corredores. O que aconteceria quando esse vídeo explodisse na internet? Qual seria o preço da arrogância de Arthur? E como a Vértice, uma empresa que valorizava tanto a imagem, lidaria com a bomba que Marta acabara de soltar? O ar na sala de reuniões da Vértice Capital ainda estava pesado com a bomba que Marta acabara de soltar. Arthur Brandão, antes o predador, agora parecia uma presa encurralada. Seus olhos, que antes brilhavam com malícia, estavam opacos de pânico. Os outros diretores, antes indiferentes, agora olhavam para Arthur com uma mistura de repulsa e preocupação. O clima estava tenso, mas o que estava prestes a acontecer transformaria essa tensão em um furacão. Enquanto Marta finalizava sua explicação sobre o pai, o estagiário, que até então parecia petrificado, começou a tremer. Não de medo, mas de uma excitação contida. Ele tinha tudo. A humilhação inicial de Arthur, a virada de Marta, a revelação de seu passado acadêmico e humanitário e a confissão emocionante sobre o motivo de estar ali. Era ouro puro, um roteiro de cinema se desenrolando bem na frente de seus olhos e na tela de seu celular. Sem que ninguém percebesse de imediato, com um clique rápido e um movimento de dedos quase imperceptível, o estagiário enviou o vídeo para um grupo de amigos. Dali, a velocidade seria exponencial. A internet é um universo sem fronteiras, e a história de Marta era o tipo de combustível que faz esse universo explodir. Minutos depois de Marta deixar a sala, a Vértice Capital começou a sentir os primeiros tremores. Não demorou para que o vídeo intitulado A Faxineira que Calou os Engravatados, ou A Heroína Desconhecida da Vértice, começasse a pipocar nas redes sociais. Primeiro, em grupos fechados de universitários. Depois, em perfis de influenciadores digitais focados em carreira e superação. Em poucas horas, a história de Marta Lima era um incêndio florestal digital. Comentários e compartilhamentos explodiram. Essa mulher é gênio! Vergonha alheia desses diretores. A dignidade dela vale mais que todo o dinheiro dessa empresa. Faxineira? Essa é a verdadeira CEO que a Vértice precisa. A hashtag Iwa Marta Lima Eu na Vértice começou a bombar nos Trend Topics. Gente de todas as partes do Brasil e até do mundo começou a se manifestar. Jornalistas renomados, analistas de mercado, CEOs de outras empresas, todos queriam entender quem era aquela mulher e por que estava limpando andares em vez de liderando reuniões de conselho. Arthur Brandão, alheio à tempestade que se formava, saiu da sala de reuniões bufando. Ele estava furioso, humilhado e ainda tentava entender como a sua pegadinha tinha dado tão errado. Ele não percebeu os olhares estranhos dos funcionários nos corredores, os sussurros que cessavam quando ele passava. A bolha de sua arrogância ainda o protegia da realidade iminente. Mas a bolha logo estourou. O primeiro a sentir o impacto foi o Departamento de Relações Públicas. O telefone não parava de tocar. E-mails de jornalistas, consultas de investidores preocupados e até mesmo um comunicado da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, pedindo esclarecimentos sobre a conduta da empresa e seus processos seletivos. As ações da Vértice Capital, que estavam em alta, começaram a mostrar uma leve queda, um sinal de alerta que nenhum diretor ignorava. A imagem da empresa, construída com tanto cuidado e investimento, estava sendo pulverizada por um vídeo de uma faxineira. Foi quando o CEO da Vértice, um homem sisudo e pragmático, recebeu o link do vídeo de seu próprio filho adolescente com a mensagem: "Pai, você não vai acreditar no que sua empresa fez. Vocês passaram dos limites." Ao assistir, o rosto do CEO, geralmente impassível, contorceu-se em uma mistura de raiva e incredulidade. Ele viu a humilhação, a revelação de Marta e a reação dos diretores, incluindo seu braço direito, Arthur. A raiva era pela exposição negativa. A incredulidade era por ter uma joia rara como Marta dentro de sua empresa e ninguém ter percebido. A essa altura, Marta já havia terminado seu expediente, alheia ao caos que seu vídeo estava causando. Ela pegou o ônibus,
pensando na próxima consulta do pai, nos remédios. Não imaginava que, em poucas horas, seu nome estaria na boca do povo e que a Vértice Capital estaria em polvorosa, tentando conter a avalanche de críticas e a crise de imagem que se abatia sobre ela. O jogo tinha virado. A humilhação planejada se transformou em um ato de autoexposição brutal para a Vértice. Arthur Brandão, o artífice da farsa, estava prestes a colher os frutos amargos de sua arrogância. Mas o que a Vértice faria agora? Como uma empresa que se orgulhava de sua reputação reagiria a um escândalo de proporções nacionais? E o que aconteceria com Marta, a mulher que, sem querer, virou a personificação da dignidade contra a prepotência corporativa? A Vértice Capital estava em chamas e a internet era o combustível. O CEO, antes um bastião de calma corporativa, agora andava de um lado para o outro em sua sala de tirar o fôlego, o rosto vermelho de fúria contida. A crise de imagem era sem precedentes. Ligavam para ele de todos os lados. Acionistas furiosos, conselheiros preocupados com o valor das ações despencando e a mídia sedenta por um escândalo. O vídeo de Marta era o principal assunto em todos os portais de notícias e telejornais. Localizem essa mulher agora e tragam ela para cá com todas as honras, rosnou o CEO para sua assistente, uma mulher impecável que tentava, em vão, disfarçar o próprio espanto com a situação. E Arthur Brandão? Onde está Arthur Brandão? Arthur, por sua vez, estava tendo o pior dia de sua vida. Ele, o príncipe herdeiro da Vértice, o intocável, agora era o vilão nacional. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de ódio e ameaças nas redes sociais. Sua caixa de e-mails estava entupida de comunicados internos do RH, todos com um tom sério e urgente. Amigos e colegas de trabalho que antes o bajulavam, agora o ignoravam ou faziam comentários ácidos. A cereja do bolo foi a ligação de seu pai, um dos sócios fundadores da Vértice. A voz do pai, geralmente severa, era um misto de decepção e raiva gélida. Arthur, o que diabos você fez? A voz do pai cortou o ar como um chicote. Você não só humilhou uma pessoa digna, como jogou o nome da nossa família e da Vértice na lama. Nossas ações estão caindo, Arthur. Caindo. Você tem ideia do que isso significa? Arthur tentou se defender, gaguejando desculpas esfarrapadas sobre brincadeiras mal interpretadas e o exagero da internet. Mas seu pai não estava ouvindo. A reputação para ele valia mais que milhões, e Arthur havia destruído isso em questão de horas. O desenrolar foi rápido e brutal. Em uma reunião de emergência com o conselho, que durou pouquíssimos minutos, a decisão foi unânime e implacável. Arthur Brandão seria afastado de seu cargo com efeito imediato. Não era uma demissão formal ainda, mas um afastamento para investigação interna, que na linguagem corporativa significa você está na rua, mas vamos tentar amenizar o estrago. Ele seria o bode expiatório perfeito para a crise. Enquanto Arthur recebia a notícia, pálido, chocado como se a realidade finalmente o tivesse atingido com um soco no estômago, Marta estava em casa, no seu humilde apartamento, completamente alheia ao furacão que ela havia provocado. Seu telefone, que raramente tocava para algo além de cobranças, começou a vibrar insistentemente. Eram números desconhecidos, mensagens de texto de pessoas que ela nunca tinha visto e um volume assustador de notificações de redes sociais que ela mal usava. Um nome em particular chamou sua atenção: Roberto Mendes. Ele era um dos conselheiros da Vértice, um senhor respeitado, conhecido por sua integridade e por ser um dos poucos que não havia participado daquela farsa na sala de reuniões. Marta se lembrou de ter visto um brilho de desconforto nos olhos dele durante a entrevista. A mensagem de Mendes era curta, mas carregada de peso. Marta, por favor, me ligue assim que puder. É urgente e importante. Tenho uma proposta que pode mudar sua vida. Roberto Mendes. Marta hesitou. Sua primeira reação foi desconfiança. Mais uma pegadinha, mas a forma como a mensagem foi escrita, o tom respeitoso, era diferente de qualquer coisa que ela tivesse recebido da Vértice antes, e o nome de Roberto Mendes inspirava alguma confiança. Ela ligou. A conversa foi surpreendente. Mendes foi direto, pedindo desculpas em nome da empresa pela humilhação e elogiando a coragem e a inteligência de Marta. Ele explicou a gravidade da situação na Vértice, o afastamento de Arthur e a necessidade urgente de uma resposta. E então ele fez a oferta.
Marta, o CEO e o conselho querem que você volte, não como gerente de operações, mas para um cargo que consideramos ainda mais crucial neste momento. Queremos que você nos ajude a redesenhar nossa cultura interna. Queremos que você seja a nossa olheira de talentos, a pessoa que vai encontrar outras Martas escondidas na Vértice. Que tal? Marta ouviu em silêncio. Um misto de emoções a invadiu. Alívio, surpresa, mas também uma pontinha de ceticismo. Seria ela um troféu para a Vértice limpar a própria imagem, uma jogada de marketing ou uma chance real de fazer a diferença? A Vértice Capital estava à sua mercê, desesperada para reverter o caos. E Marta, a faxineira que virou o mundo corporativo de cabeça para baixo, agora tinha o poder de ditar suas próprias regras. O que ela faria com essa oportunidade de ouro? E como sua volta à Vértice mudaria não só sua vida, mas a de toda a empresa? O retorno triunfal e as condições de Marta. A proposta de Roberto Mendes ressoou na mente de Marta, como um sino em meio ao caos. Seria ela apenas um curativo na ferida da Vértice, uma peça de marketing para limpar a imagem da empresa, ou uma chance real de, finalmente, usar todo o seu potencial e provar que talento pode vir de qualquer lugar? A dúvida era real, mas a tentação de fazer a diferença era ainda maior. A Vértice estava de joelhos, e Marta tinha a faca e o queijo na mão. Ela ponderou a noite inteira. Lembrou-se dos olhares de desprezo, das risadinhas abafadas, da arrogância de Arthur. Lembrou-se das horas incontáveis que passou limpando mesas onde decisões milionárias eram tomadas, enquanto ela, com sua bagagem acadêmica e humanitária, era invisível. A vingança, ela percebeu, não seria negando a oportunidade, mas aceitando-a e transformando-a em algo que ninguém esperava. Na manhã seguinte, Marta ligou para Roberto Mendes. Sua voz, calma e assertiva, surpreendeu o conselheiro. Senhor Mendes, eu aceito a proposta, mas tenho algumas condições. Mendes, aliviado, respondeu prontamente. Marta, estamos dispostos a negociar. Diga-nos o que precisa. E Marta então começou a ditar as regras do seu retorno. Ela não queria apenas um cargo para limpar a imagem. Ela queria poder real, autonomia para implementar mudanças profundas. Primeiro, e talvez o mais crucial, Marta não queria ser um troféu. Não quero ser apenas a ex-faxineira que virou diretora para suas campanhas de marketing, Sr. Mendes. Ela começou. Quero que meu trabalho seja genuíno. Meu foco principal será mapear talentos esquecidos dentro da Vértice. Pessoas em cargos de base, que possuem potencial e ideias brilhantes, mas que, assim como eu, são ignoradas pela hierarquia tradicional. Mendes ficou impressionado. Aquilo ia muito além do que ele imaginava. Entendido. E como faríamos isso? Eu vou criar um programa de escuta ativa, Marta continuou, com a voz ganhando força. Vou conversar com porteiros, seguranças, recepcionistas, técnicos de TI, assistentes administrativos. Vou dar voz a quem nunca teve. Quero entender suas frustrações, suas ideias, seus sonhos. Garanto que a Vértice está perdendo talentos e insights valiosos porque não sabe olhar além dos cargos. Em segundo lugar, Marta exigiu autonomia para reestruturar parte do RH, especialmente no que diz respeito aos processos de seleção e valorização de pessoal. Os critérios de seleção precisam ser revistos. Títulos e universidades renomadas não podem ser os únicos indicadores de potencial. Experiência de vida, resiliência, capacidade de resolução de problemas. Essas qualidades são tão ou mais importantes, ela argumentou, claramente pensando em sua própria jornada. Terceiro, ela pediu um orçamento dedicado para o seu departamento de desenvolvimento de talentos ocultos, com total liberdade para investir em treinamentos, mentorias e até mesmo transferências de setor para esses funcionários recém-descobertos. Ela queria criar um caminho claro para o crescimento profissional dentro da Vértice, um caminho que não fosse exclusivo para os filhos de ou os amigos de. Por fim, e de forma sutil, Marta deixou claro que a saída de Arthur Brandão precisaria ser definitiva. Ela não queria vê-lo circulando pelos corredores ou participando de reuniões onde ela estivesse. Para o CEO e Roberto Mendes, que já tinham Arthur como um problema, essa condição não era um obstáculo, mas uma conveniência. A Vértice, desesperada para conter a sangria na sua reputação e no valor de suas ações,
Aceitou todas as condições de Marta. Era um risco? Sim, mas era um risco necessário. E eles sentiam que, de alguma forma, Marta era a única capaz de apagar o incêndio que ela mesma indiretamente havia iniciado. O retorno de Marta à Vértice Capital foi um evento discreto, mas com um peso simbólico imenso. Ela não entrou pela porta da frente com holofotes, como se esperaria de um troféu. Em vez disso, Marta começou seu novo trabalho no Departamento de Recursos Humanos, em um escritório simples, mas com uma autoridade que ia muito além das paredes do lugar. Nos dias seguintes, a imprensa noticiou a recontratação de Marta Lima, a faxineira que virou executiva. A Vértice divulgou um comunicado oficial elogiando a visão estratégica e o talento inato de Marta e anunciando o novo programa de valorização de talentos internos. A imagem da empresa começou lentamente a se recuperar. A queda nas ações estancou e a narrativa online começou a mudar de escândalo da Vértice para a virada da Vértice. Marta, agora no seu novo papel, mergulhou de cabeça. Ela começou a agendar reuniões com funcionários dos mais diversos setores, pessoas que antes eram como ela, invisíveis. Seu objetivo não era julgar, mas ouvir. Ela queria entender a Vértice de baixo para cima, não de cima para baixo. E o que ela estava prestes a descobrir nos corredores e cantos daquela multinacional provaria que a verdadeira riqueza da empresa não estava nos números das planilhas, mas nas mentes e nos corações de seus colaboradores. O que Marta encontraria em suas conversas? Quais talentos ela desenterraria? E como a mulher que escuta mudaria para sempre a cultura de uma das maiores empresas do país? A jornada estava apenas começando. O novo escritório de Marta era modesto, sim, mas seu poder ali dentro era imenso. Ela não tinha a vista panorâmica do CEO, nem a mesa de mogno de Arthur. Em vez disso, seu espaço era funcional e a porta estava sempre aberta. Sua principal ferramenta de trabalho não era um computador de última geração, mas sua capacidade de escutar. Marta se tornou a mulher que escuta, a confidente inesperada em uma empresa que sempre valorizou mais o que era dito em salas de reunião fechadas do que nos corredores de serviço. Ela começou pelos andares de baixo, onde a maioria dos funcionários administrativos passava seus dias. Conversou com Dona Lúcia, a copeira que sabia de cor os pedidos de café de cada diretor e que, entre uma xícara e outra, tinha insights preciosos sobre a dinâmica das equipes. Lúcia, com sua sabedoria de anos, revelou que o estagiário que gravou o vídeo, o tal de Pedro, não era só um moleque que queria viralizar. Ele era um gênio da programação, mas estava preso fazendo cópias porque não tinha QI, quem indica, para uma vaga melhor. Depois, Marta conversou com Carlos, o porteiro do turno da noite, um ex-militar com uma disciplina invejável e uma memória fotográfica para rostos e horários. Carlos, que via o prédio vazio à noite, tinha ideias sobre otimização de segurança e controle de acesso que poderiam economizar uma fortuna para a Vértice, mas nunca tinha sido ouvido. Ela também se sentou com André, o técnico de TI, que passava o dia correndo de um lado para o outro, resolvendo problemas de internet e impressoras. André, um autodidata em cibersegurança, havia identificado vulnerabilidades no sistema que poderiam levar a sérios vazamentos de dados, mas seus relatórios eram sempre arquivados pelos seus superiores. Cada conversa era um tesouro. Marta não apenas ouvia, ela perguntava, investigava, conectava os pontos. Ela anotava tudo em um caderno simples, mas cada anotação representava um potencial inexplorado. As ideias que fervilhavam nos cantos da Vértice eram como pepitas de ouro esperando para serem garimpadas. A frustração era palpável em muitos, a sensação de invisibilidade, a certeza de que seus talentos estavam sendo desperdiçados. A princípio, alguns funcionários estavam receosos. A nova diretora vai só pegar nossas ideias e levar o crédito, murmuravam. Mas a autenticidade de Marta, seu olhar genuíno e sua humildade logo quebraram as barreiras. Ela não prometia milagres, mas garantia que suas vozes seriam ouvidas por quem realmente importava. As mudanças começaram a ser sentidas. Pedro, o estagiário que viralizou o vídeo, foi o primeiro a ser resgatado. Marta o chamou para uma conversa. Pedro, sei que você gravou aquele vídeo sem pensar nas consequências, mas sua ação no fim expôs algo importante e me mostrou algo mais, sua habilidade com tecnologia. Conte-me sobre seus projetos pessoais.
Pedro, surpreso, falou sobre aplicativos que desenvolvia no tempo livre, sobre sua paixão por inteligência artificial. 2 semanas depois, Pedro estava em um novo setor, trabalhando com a equipe de desenvolvimento de software, com um plano de carreira claro e um mentor. O sorriso no rosto dele valia ouro. A história de Pedro, antes um estagiário qualquer, espalhou-se como um boato bom pela Vértice. Era a prova de que Marta não estava de brincadeira. As pessoas começaram a procurá-la, a abrir seus corações, a apresentar suas ideias. O fluxo de informações para Marta tornou-se uma avalanche, uma prova clara de que havia um vulcão de talentos inativos sob a superfície polida da Vértice. Enquanto Marta construía pontes e desenterrava talentos, Arthur Brandão estava em seu próprio inferno particular. Afastado, ele tentava se reerguer, mas cada porta que batia se fechava. O escândalo da Vértice havia se tornado a mancha em seu currículo. Ele era o exemplo do que não fazer no mundo corporativo. Ninguém queria se associar ao homem que tentou humilhar a faxineira, que virou símbolo de dignidade. Seu império desabava, peça por peça. A cultura da Vértice Capital lentamente começou a mudar. Os diretores, antes fechados em suas bolhas, passaram a olhar para os funcionários de base com outros olhos. Começaram a surgir programas de mentoria interna, workshops de desenvolvimento de habilidades para todos os níveis e um canal de sugestões que realmente funcionava. A Vértice estava aprendendo, pela dor, que a verdadeira inovação e o crescimento vêm de dentro, de todos os seus colaboradores. Marta, a mulher que escuta, estava se tornando a arquiteta silenciosa de uma nova Vértice. Mas esse era apenas o começo. Quantos outros Pedros, Lúcias, Carlos e Andrés existiam nos corredores da empresa? E como a ascensão de Marta e a nova cultura de valorização afetariam a própria estrutura de poder da Vértice? O futuro da empresa e de muitos de seus funcionários estava sendo reescrito por uma ex-faxineira. O burburinho dos corredores da Vértice Capital não era mais sobre fofocas ou piadinhas maldosas. Agora era um zumbido de esperança, de ideias e de uma energia renovada. Marta, a mulher que escuta, estava colhendo os frutos de seu trabalho. Seu método era simples, mas revolucionário para uma empresa tão engessada. Ela dava voz e, mais importante, ela dava oportunidade. Carlos, o porteiro com memória fotográfica e ideias geniais sobre segurança, foi o próximo. Marta o encaminhou para um programa de treinamento em segurança patrimonial e gestão de riscos. Em 6 meses, Carlos estava liderando a equipe de segurança, implementando as otimizações que ele visualizava da portaria. A Vértice não só economizou uma grana preta, como teve seus protocolos de segurança elevados a um novo patamar. Carlos, que antes se sentia invisível, agora tinha um crachá de coordenador e um brilho no olhar que valia mais que qualquer salário. André, o técnico de TI preocupado com cibersegurança, foi transferido para uma equipe de projetos especiais. Com o apoio e o orçamento que Marta conseguiu para ele, André desenvolveu um sistema de monitoramento de ameaças que blindou a Vértice contra ataques cibernéticos em potencial. Ele, que antes era o cara do suporte, agora era o gênio da segurança digital, apresentando relatórios para o próprio CEO. As histórias de Pedro, Carlos e André não eram exceções, elas eram o novo normal. Marta criou um sistema de banco de talentos interno, onde os funcionários podiam registrar suas habilidades e interesses, mesmo que não estivessem diretamente relacionados às suas funções atuais. Ela incentivava cursos, oferecia mentorias e promovia encontros de ideias, onde funcionários de diferentes níveis e departamentos podiam interagir e colaborar. A hierarquia, antes tão rígida, começou a se diluir em nome da inovação e da eficiência. A Vértice Capital, outrora conhecida por sua frieza corporativa e cultura elitista, estava se transformando. A rotatividade de funcionários, que era alta, começou a diminuir drasticamente. O clima organizacional melhorou, refletido em pesquisas de satisfação que subiram como um foguete. A imagem da empresa na mídia não era mais a do escândalo, mas a da empresa que valoriza seus talentos de base. Um case de sucesso sobre como a diversidade de pensamento pode gerar resultados. E Arthur Brandão? Bem, a vida dele era o oposto. As portas que se fecharam nunca mais se abriram. Seu nome, antes sinônimo de poder, agora era um lembrete do seu fracasso.
Ele tentou de tudo: reativar contatos, buscar vagas em outras empresas. Mas a mancha do escândalo da Vértice era indelével. Ninguém queria arriscar a própria reputação por alguém tão associado à arrogância e à humilhação. Arthur, o príncipe que humilhava faxineiras, foi obrigado a encarar a realidade de que seu sobrenome poderoso não era mais um passaporte para o sucesso. Ele se viu relegado a um ostracismo profissional, uma consequência amarga de suas próprias ações. A justiça para alguns tem seus próprios caminhos. Marta, por outro lado, estava no auge. Ela não buscava holofotes, mas os resultados de seu trabalho eram inegáveis. O CEO da Vértice, que no início havia como uma solução para uma crise de imagem, agora havia como uma estrategista brilhante e uma líder inspiradora. Ele confiava nela. Seus colegas diretores, antes céticos, agora a consultavam e respeitavam suas opiniões. Marta não era mais a faxineira. Ela era a visionária que estava redefinindo o conceito de sucesso dentro de uma multinacional. Mas apesar de todas as vitórias, a jornada de Marta na Vértice ainda guardava surpresas. Havia ainda muitos talentos ocultos esperando para serem descobertos e uma cultura a ser ainda mais solidificada. Qual seria o próximo desafio de Marta? E como essa nova Vértice, mais humana e inovadora, continuaria a trilhar seu caminho para o futuro? A Vértice Capital não era mais a mesma empresa que Marta conheceu como faxineira. As paredes ainda eram de mármore polido e os escritórios espelhados, mas agora havia um brilho diferente nos olhos das pessoas. A cultura de valorização do ser humano, antes uma utopia, estava se enraizando graças à persistência e visão de Marta. Seu departamento, que começou como uma aposta para conter uma crise, havia se tornado o coração pulsante da inovação e do bem-estar na empresa. Marta, a mulher que escuta, não era mais apenas uma executiva. Ela era uma mentora, uma inspiração, uma lenda viva dentro da Vértice. Sua agenda estava sempre cheia, não com reuniões protocolares sobre números, mas com conversas profundas com funcionários de todos os níveis. Ela criava programas de intercâmbio interno, onde uma recepcionista poderia passar um dia no departamento financeiro ou um segurança participava de um treinamento de liderança. A ideia era desmistificar os cargos e mostrar que cada pessoa trazia um universo de habilidades e perspectivas únicas. O impacto se refletiu em números impressionantes. A produtividade da Vértice aumentou em 12% no último ano, impulsionada por soluções criadas por funcionários de base que antes eram ignorados. A satisfação dos colaboradores atingiu um recorde e a Vértice Capital foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A imprensa, que antes a atacava, agora a elogiava abertamente, destacando o case Marta Lima como um exemplo de como a empatia e a inclusão podem transformar o mundo corporativo. O próprio CEO, que antes era um homem sisudo e distante, havia mudado. Ele passou a fazer visitas regulares ao departamento de Marta, não para supervisionar, mas para aprender. Ele viu de perto como a dedicação de uma única pessoa podia reescrever a história de uma corporação inteira. Em uma das reuniões de conselho mais importantes do ano, com investidores e diretores do mundo todo presentes, ele fez questão de dar a palavra a Marta. Senhores e senhoras, o CEO começou com um sorriso orgulhoso. Hoje não falaremos apenas de lucros e prejuízos, mas de algo muito mais valioso, o capital humano. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a pessoa que nos ensinou essa lição de forma tão brilhante. Com vocês, Marta Lima. A sala, repleta de figurões, se virou para Marta. Não havia mais risinhos, nem olhares de desprezo. Havia admiração e respeito. Marta não usava um terno caro ou um penteado impecável. Estava com um traje profissional elegante, mas com a simplicidade e a dignidade que a caracterizavam. Ela falou sobre a importância de olhar além dos diplomas, de investir nas pessoas, de criar um ambiente onde todos se sintam valorizados. Suas palavras eram diretas, carregadas de verdade e experiência. No final de sua apresentação, a sala explodiu em aplausos. Alguns, inclusive, se levantaram. Era o reconhecimento que ela merecia e que vinha de quem antes a via como uma sombra. Enquanto Marta era ovacionada, Arthur Brandão estava em algum lugar, provavelmente tentando se reinventar novamente, mas sem sucesso. A Vértice havia se tornado um símbolo de resiliência e transformação, e ele, uma mancha indelével em seu passado.
Sua queda serviu de lembrete de que a arrogância tem um preço alto. A história de Marta não era apenas a história de uma ex-faxineira que ascendeu a um cargo de poder. Era a história de uma empresa que aprendeu a olhar para si mesma, a corrigir seus erros e a se tornar um lugar melhor. E, mais importante, era a prova viva de que a verdadeira inteligência e liderança não estão atreladas a rótulos, mas à capacidade de transformar vidas e ambientes. Mas o que aconteceria agora que a Vértice havia se reerguido? Quais seriam os próximos desafios de Marta? Será que a empresa, agora renovada, alcançaria novos patamares de sucesso e inovação? E como a história de Marta continuaria a inspirar um mundo que ainda precisa aprender a valorizar o talento que se esconde à vista de todos? Marta Lima não era mais apenas a mulher que escuta ou a ex-faxineira. Ela era agora uma figura lendária dentro e fora da Vértice Capital. Sua história, contada e recontada, inspirava palestras em universidades e mesas de discussão sobre diversidade e inclusão no ambiente corporativo. A Vértice, sob a influência da nova cultura que Marta ajudou a construir, não só recuperou sua imagem, como se tornou um modelo de negócio inovador e humano. O programa de talentos ocultos que ela idealizou foi copiado por outras grandes empresas, todas buscando sua própria Marta nos corredores de seus prédios. A Vértice expandiu suas operações, atraindo os melhores profissionais do mercado, não apenas pelos salários competitivos, mas pela reputação de ser uma empresa que realmente valorizava seus colaboradores. Marta continuou no comando de seu departamento, que cresceu e se tornou um pilar estratégico da Vértice. Ela nunca se acomodou, sempre buscando novos talentos, novas ideias, novas formas de garantir que a voz de ninguém fosse silenciada. Sua essência humilde e sua mente afiada eram a combinação perfeita para manter a Vértice no caminho certo. Ela provou que a verdadeira liderança não está em ditar ordens, mas em inspirar e empoderar. Quanto a Arthur Brandão, o silêncio sobre ele se tornou quase total. Seu nome raramente era mencionado na Vértice, e quando era como um aviso, um lembrete do que acontecia quando a arrogância superava o bom senso. Ele nunca mais conseguiu um cargo de destaque, condenado a uma carreira profissional medíocre e ao esquecimento, a antítese do legado de Marta. A história de Marta Lima, a faxineira que virou visionária, é um lembrete poderoso. Ela nos mostra que o talento pode estar em qualquer lugar, muitas vezes escondido sob os mais inesperados uniformes, que a dignidade e a inteligência podem calar a arrogância mais barulhenta, e que às vezes, para uma empresa encontrar seu verdadeiro brilho, basta alguém ter a coragem de olhar para quem sempre foi invisível, de escutar as vozes que antes eram apenas sussurros e, assim, reescrever uma história inteira.